2008, o ano em que era lançado uma obra cinematográfica que deixou muitos jovens ao redor do mundo enlouquecidos, apaixonados e completamente divididos entre lobos e vampiros. E sim, eu estou falando sobre o primeiro filme da saga Crepúsculo, lançado lá em 2008, baseado no livro da Stephenie Meyer. E eu, depois de muito tempo, decidi reassistir o filme para ver se ele teria envelhecido bem, se ele teria envelhecido mal, se eu concordo com muita coisa, se eu discordo de muita coisa, e eu decidi trazer pra vocês aqui a minha opinião em primeira mão. Mas é claro que antes da gente começar, você precisa se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo que sai aqui no canal, porque senão eu vou na sua casa de noite ficar observando você enquanto você dorme, igual o Edward Cullen. E também deixar aquele like maravilhoso que me ajuda bastante na divulgação dos vídeos. E se você gostar desse vídeo por algum acaso, compartilhe nas suas redes sociais, manda no grupo da sua família, fala assim: olha, vó, assiste esse vídeo aqui dessa menina, que ela é legal. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e também estão linkadas na descrição do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O filme já começa com uma cena completamente bizarra de um Bambizinho comendo na floresta e do nada ele começa a ser perseguido por uma criatura misteriosa, que até então não sabemos qual é essa criatura. Depois de toda essa perseguição, o filme realmente começa com a Bella lá em Phoenix, uma cidade do Arizona, se preparando para começar a sua mudança para Forks, já que ela vai deixar de morar com a sua mãe para que sua mãe possa ter um tempo mais privado com o padrasto e vai ir morar lá com seu pai em Forks, uma cidade pequenininha, no meio das montanhas, cheias de nuvens, onde o sol quase nunca chega, que é bem propício para vivência de criaturas sanguessugas. E aí tem toda aquela coisa, né? Ela chega na cidade em Fox, o pai dela vai buscar ela no aeroporto, eles vão naquela coisa bem... com pouca intimidade, que ela não conversa muito com o pai dela e fica aquela coisa meio constrangedora. Aí ela já chega na casa, começa a se instalar e tal, quando do nada chegam visitas para desejar as boas-vindas. E essas visitas não são nada mais nada menos do que o Billy e o Jacob. O pai do Jacob e o Jacob chegam para desejar as boas-vindas a Bella. E aí tem todo um momento de reencontro, né? Ela reencontrando o Jacob e o pai do Jacob, depois que ela não via há muitos anos e tal. Quando do nada o pai dela vira pra ela e fala: então, tá aqui o seu presente de boas-vindas. E ela fica que às vezes, tá, cadê? E aí o pai dela vira: ué, como assim, cadê o carro, né? Tô te dando um carro de boas-vindas. E aí é que eu penso e falo: gente, queria eu, né? Viajar pra algum lugar, chegar e falar: olha, seu presente de boas-vindas, um carro. Ah, o carro é meio acabadinho? É meio acabadinho, mas é um carro, melhor do que andar de pé, já falei. Se eu ganhasse um Fusca, eu ficaria muito feliz. Ela também é assim como eu, não é desprendida, não é ligada muito pra estética, então ela fica muito feliz por ter ganhado o carro, ela agradece ao pai dela e tal. Depois dela ter ganhado o carro e tal, já corta pro dia seguinte, ela tendo o primeiro dia de aula dela, chegando lá na escola, sem conhecer nada, completamente deslocada, não conhece ninguém, não fala com ninguém. E ela tá lá toda se situando com o papelzinho dela na mão, tentando entender como é que funcionam as coisas ali na escola, onde fica cada sala e tal, é meio perdida, porque aparentemente ninguém tem decência pra falar: oi, tudo bom? Você é nova aqui? Vou te levar aqui pra conhecer o negócio. Não, ninguém tem. Aí, quando ela já tá ali no meio do caminho, aparece milagrosamente o Eric, que já sabe o nome dela, já sabe de onde ela veio. Ele já chega todo amigável, falando que se ela precisar de alguém pra sentar no almoço, porque nos Estados Unidos tem isso, né? Porque a pessoa não pode ficar sozinha, não. Ser sozinha não é uma opção, você tem que ter 70 amigos. Daí ele conversa com ela e tal, e depois corta de novo pra outra cena. Que se tem uma coisa que esse filme gosta de fazer, é tá contando uma coisa, daqui a pouco ele já conta outra, e muda pra outra, e muda pra outra, e a gente quase não consegue acompanhar. Se a gente piscar, perde metade da história. Daí já pula pra aula de educação física, onde eles estão praticando vôlei, e a Bella aparentemente não sabe porra nenhuma de vôlei. Até que, sem querer, ela tá ali participando do jogo, ela dá uma tapa na bola, a bola voa na cabeça do menino, e aí ela vai pedir desculpa pra ele, né? Eles começam a conversar, ele se apresenta e a gente descobre que tem mais uma pessoa que vai fazer parte ali do grupinho de amigos da Bella, do grupinho seletivo. E o nome desse menino é Mike, que aparentemente já é todo abobalhado e mal conhece a menina, já tá loucamente apaixonado por ela. Enquanto ela tá ali conversando com o Mike, chega também outra pessoa que vai fazer parte ali do grupinho deles, que é a Jessica. Jéssica, eles poderiam ter mudado pra Jéssica? Poderiam. Não faria nenhuma diferença na estrutura da fala.
mas eles preferiam deixar Jessica, então é Jessica. Aí eles ficam ali conversando, a Jessica, ela é meio inconveniente, aí a Bella fica meio sem graça e tal, ela vira as costas e sai, né? Que é assim que funciona, ela não gostou, ela vira as costas e vai embora, rainha faria exatamente a mesma coisa. Depois de toda essa cena constrangedora, já pula pra eles indo ali pra hora do lanche, então a Jessica, o Mike e ela estão caminhando ali em direção à mesa do Eric, e eles vão e se sentam lá pra, né, lanchar todo mundo junto, já que eles já se conhecem ali, já tem mais ou menos uma noção de quem é quem. Engraçado que nessa mesa, o Eric tá sentado conversando com outra menina, que simplesmente a Bella chega junto com o Mike e a Jessica, e a menina ela é esquecida no churrasco. Depois que ela senta ali na mesa pra lanchar junto com as pessoas, aparentemente o Mike começa a dar em cima dela, aí chega o menino, o Tyler, do nada dá um beijo na bochecha da Bella e puxa a cadeira do Mike, derrubando o Mike no chão, o Mike sai correndo atrás do Tyler, e a gente fica tipo, o que acabou de acontecer? Uma fração de segundo teve 15 informações. E aí, nesse meio tempo, chega outra menina chamada Angela, que também vai fazer ali parte do grupinho deles ali, seletivo de amiguinhos. E ela trabalha, entre aspas, trabalha junto com o Eric no jornal da escola, publicando as coisas, e aí eles iam fazer uma matéria sobre a Bella, só que a Bella falou, não, faz matéria sobre mim não. Aí elas ficam conversando assim sobre um assunto super, hiper, mega genérico, quando começam a chegar os bambambãs da escola, os Cullens. Entra primeiro a Rosalie e o Emmett, e aí a Bella fica tipo, oi, quem são aqueles ali que estão entrando ali agora, tudo com a cara pálida, tudo com uma maquiagem que parece que botaram só um bando de argamassa na cara. E aí eles começam a explicar toda a situação lá da Rosalie, do Emmett, da Alice, do Jasper, quando entra o principal Edward Cullen. Ele entra sozinho, porque todos os outros da família Cullen são casais, né? A Rosalie e o Emmett, a Alice e o Jasper, e ele é o único dos filhos dos Cullens que tá solteiro, né? Então ele tá ali e ela começa a falar, tipo, nossa, aparentemente aqui ninguém na escola, ninguém é bom o suficiente pra ele, e ele vai passando e ele dá uma risadinha assim de lá, tipo... Porque ele é um vampiro e a gente, né, já sabe isso desde o começo do filme. E ele tá escutando tudo porque ele tem uma super audição e além dele ter o poder de ler mentes, que a gente descobre posteriormente, mais assim, um pouquinho mais pra frente no filme. Mas assim, o filme é de 2008, tem negócio de spoiler, mas não, já deixou de existir já esse negócio. Daí, a amiga dela, né, a Jessica, já dá um toque nela e fala assim, pô, aparentemente aqui na escola ninguém é bom o suficiente pra ele. Então assim, se você estiver pensando em alguma coisa, já até desencana e tal. Aí ela fica tipo, ah, que isso, nem tava pensando nisso, não, de jeito nenhum. E aí eles começam a se olhar de uma forma estranha, o Edward olha pra ela assim, aí ela olha de volta assim. Grande parte do filme, inclusive, são eles se olhando de forma completamente esquisita, que é qualquer coisa menos curiosidade um sobre o outro. Não tem nada a ver, eles se olham assim com a cara de quem tá morto. O Edward pelo menos tá morto e a Bella, né, tá quase. Daí já corta pro momento da aula de biologia da Bella, ela vai entrando na sala pra entregar a fichinha ao professor e tal, assim, né, as informações dela e tal, e ela passa na frente de um ventilador. O Edward sentado lá no cantinho, assim, ele faz uma expressão que é como se alguém tivesse matado um urubu e jogado ali dentro. E aí ela fica toda meio acanhada. E, milagrosamente, onde é o único lugar que tem espaço pra ela se sentar, é exatamente do lado dele. E ele fica agindo todo estranho, tipo, bota a mão no nariz e fica, tipo, como se realmente algum cheiro estivesse incomodando ele ao máximo, porque a cara dele, gente, é bizarra. E aí a gente fica, tipo, meu Deus do céu, o CC dessa menina deve estar, assim, num nível tão desgracento que ninguém tá aguentando. E aí eles passam a aula inteira, tipo, com esse negócio estranho deles, parecendo que tá sentindo um cheiro muito forte, muito estranho, muito esquisito. E aí, assim que o sinal do final da aula toca, eles pegam a mochila dele e saem correndo da sala como se ele tivesse visto, sei lá, um satanás e ele tivesse que correr. E aí ela vai lá na secretaria da escola, né, tentar mudar a grade de aula dela, né, pra ver se ela consegue trocar de turma e tal. Só que ele já tá lá. E aí a moça da secretária falando, infelizmente já tá tudo cheio, todas as vagas já foram preenchidas, não tem como eu te colocar em outra classe. E aí ele sai da sala assim, tipo, quase que esbarrando nela, tipo, eu vou ter que aguentar isso então. Se fosse eu, já tinha arrumado. Obrigado, falar, você vai ter que aguentar o quê? É o quê que você tem que aguentar? Me diga. Porque não explicou nada, não fala nada, só age como se o mundo tivesse simplesmente desabado na cabeça dele e o mundo fosse uma pá de bosta. E aí também ela desiste, né, porque ela acabou de ouvir que a moça falou que não tinha mais vaga nenhuma, ela fica, tipo, super chateada e sai e vai embora. Depois disso ela fica toda pensativa, né, tipo, pô, não sei o que, eu vou confrontar ele, vou perguntar o que é que tem de errado e tal, assim. E ela fala, pô, eu vou confrontar, só que aí vai passando um dia, ele não tá na escola,
passa 2 dias, ele não foi de novo, passa 3 dias, ele não foi. E aí ela fica tipo, pô, sumiu, desapareceu. Aparentemente teve um derrame, morreu. Daí, nesse meio tempo que o Edward desapareceu, corta pra cena de uns vampiros do mal, assim, perseguindo um trabalhador, assim, numa fábrica. E eles estão perseguindo, e eles pegam o homem. E aí, no outro dia de manhã, corta pra cena da Bella conversando com o pai dela dizendo, não, eu vou chegar mais tarde hoje porque um trabalhador de uma fábrica, ele foi encontrado assim morto por um animal e a gente tem que cuidar aqui da área, porque realmente é uma área de floresta, a gente tem que tomar cuidado disso. E aí ela, um animal? Beleza, então vou voltar pra escola. Daí, novamente na escola, ela chega na sala de aula e o Edward tá lá sentado, só que aparentemente hoje ele tá mais de boa, ele não tá mais com cara de quem peidaram na sala e ele foi o primeiro a se sentir. E vai e senta do lado dele, porque novamente é o único lugar da sala que tá vazio, porque todo dia ela é a última a chegar, aparentemente, além de sem expressão, ela é atrasada. Ele começa ali a puxar papo com ela, tipo, oi, tudo bem, meu nome é Edward Cullen e tal, como que você tá, não sei o que, começa a ser todo gentil e ela começa a ficar olhando assim pra ele, tipo, o quê? Ela meio que não responde, né, dá umas respostas genéricas e ele fica com aquele olhão dele em cima dela, tipo, olhando pra ela como se ele tivesse super, hiper, mega curioso, tipo, esperando a resposta dela. Aí a Bella, assim, papas na língua, pergunta pra ele, por que tu sumiu, né? Tipo, você faltou esses dias, né? Aí ele explica, tive que ficar fora da cidade por uns dias por uns problemas pessoais. Depois dessa cena, tem mais umas cenas deles juntos, conversando e tal, ele seguindo ela e conversando e tal, e eles dois conversando, e aparentemente eles viram meio que colegas. E aí, depois disso, a gente não vê ele muito mais juntos, ela tá lá do lado de fora da escola, no estacionamento, encostada no carro dela, lendo ali um livrinho enquanto ouve uma música. E aí ele tá lá do outro lado do pátio junto com a família dele e tal. Daí vem o babaca porco do Tyler. Aquele bem menino que deu um beijo na bochecha dela sem ela pedir e puxou a cadeira do Mike por nada, que aparentemente ele tem um mínimo de noção, esse garoto não tem. E ele aparentemente perde o controle do carro dele e ele vai na direção em cheio da Bella. Só que aí o Edward para o carro com a mão e salva a nossa querida Bella. E aí ele fica olhando assim pra ela também, tipo, putz, o que eu acabei de fazer? E aí ele simplesmente sai e vai embora. E as pessoas correm na direção dela, tipo, você tá bem, vou ligar pra ambulância, tal, né? Corta pra cena dela no hospital, com o Dr. Cullen, que é o Carlisle Cullen, que é o pai adotivo de todos os outros Cullens. E ele é o médico da cidade, então ele tá ali, né, avaliando ela e tal. Você provavelmente só deve ter tomado um belo susto, você vai ficar bem e tal, não sei o que, explicando ali as coisas pra ela. Carlisle obviamente sabe o que a família dele inteira é, né? Ele tenta dar ali um migué nela, mas ela meio que não compra muito essa história. Aí ela já é liberada pra ir embora, porque ela não sofreu nada, né? Porque o Edward parou o carro com a mão, nem chegou a bater nela. Ela vê o Edward e aí ela fala, pô, posso conversar com você? Aí ela questiona ele, né, de tipo, como é que você chegou tão rápido perto de mim? Aí ele fala, eu tava do seu lado. E ela olha e fala, não tava, eu vi você do outro lado do pátio. E ele fala, ninguém vai acreditar em você de qualquer forma, vira e vai embora. E ela fica tipo... Esse moleque tá usando, mano. Daí, no dia seguinte, lá na escola, né, eles vão pra um passeio escolar numa estufa, com o professor de biologia, que é o único professor que existe na escola, que aparentemente só tem ele. Daí, na hora de ir embora, eles estão conversando e ele fala, eu acho que nós não podemos ser amigos. Aí ele fala, então por que você fica perto de mim? Daí eles começam a discutir e tal, aí chega a Alice, a irmã do Edward, e fala, você vai com a gente no nosso ônibus? E ele, não, nosso ônibus tá cheio. E sobe no ônibus e a Alice fica tipo, tá bom, tchau, até a próxima. E aí passa um tempo e eles continuam nesse negócio de ficar só se observando de longe com a cara esquisita um pro outro, e ele fica todo sendo enigmático, uma hora ele some, outra hora ele aparece, outra hora ele desaparece, depois aparece de novo. Eu tenho a impressão que esse menino é filho do mestre dos magos, que uma hora tá aqui, você piscou, olhou, ele já tá mais. Depois disso, ela tá na cafeteria, né, com os amigos dela, e eles estão combinando de ir na praia. Tipo, a gente vai lá na praia, né, sabe o que, pegar umas ondas e tal, por que você não vai com a gente? E aí ela decide que vai. Chegando lá, ela descobre que os Cullen não podem ir naquela praia, porque aquela praia faz parte da reserva, que ela é uma reserva que ela é protegida pela família lá do Jacob, que faz parte de uma tribo. Daí, o Jacob conversa com ela, né, sobre a lenda que existe entre os Cullen
Leeltjes e os Cullen, que eles são inimigos de longa data, e que por isso os Cullen não podem pisar lá naquela praia, porque faz parte da reserva. E aí a Bella fica tipo, você pode me contar mais? Isso é verdade? Não sei o que. E o Jacob dá aquele migué, né? Falando, é só uma lenda, pô, é só uma história da nossa tribo e tal. E aparentemente ela aquietou o facho, ela falou assim, então beleza. Daí já corta uma cena pra outra perseguição, né, dos outros vampiros do mal ali perseguindo um pescador, e esse pescador ele é morto. Só que depois da Bella ouvir sobre a lenda, ela começa a fazer pesquisa sobre a lenda pra ver se alguma coisa que ela descubra tem a ver com a batida do carro que o Edward parou com a mão, porque ela não acredita nesse negócio de ter sido um surto de adrenalina. Nessa pesquisa, ela descobre que tem uma livraria, né, numa cidade vizinha, a Forks, que tem informações. E coincidentemente é a mesma cidade que as amigas dela estão indo pra comprar o vestido do baile, que elas vão pro baile bem belas, e aí a Bella olha e fala assim, eu posso acompanhar vocês? Eu não vou pro baile, mas eu posso acompanhar vocês? E as amigas delas ficam, claro, a gente vai, não sei o quê. E aí elas vão, chegando lá na cidade, a Bella, tipo, a menina provando o vestido e perguntando, o que você acha desse? E todos pra ela tá ótimo, tá maravilhoso, tá lindo, tá perfeito, porque ela não queria estar ali, né? Então as amigas dela percebem que ela não queria estar ali vendo os vestidos e perguntam, por que você veio? Aí ela fala, eu queria ir numa livraria que tem por aqui pra, né, pegar uns livros e tal. E as meninas falam, então vai, né? Depois quando você terminar a gente se encontra no lanchonete e tal, e aí a gente se vê de novo. A Bella vai nessa livraria, pega o livro que tem a informação que ela precisa, mas quando ela sai da livraria já tá de noite. E aí por onde que ela vai voltar pra lanchonete pra encontrar as amigas dela? Por um lugar cheio de luzes, com crianças brincando no meio da rua e várias pessoas civis andando ao redor? Não, ela vai por um beco escuro, onde tá passando um monte de homem, e daí quando os homens começam a vir na direção dela, ela começa a voltar pra trás, né, e vai indo pra outra direção. E daí os homens começam ali a mexer com ela, homem não, os caras, que nojo. Eles começam ali a mexer com ela, tipo, vem se divertir com a gente, não sei o quê. E aí, milagrosamente, o Edward aparece do nada no Picnic for Speed, dando rabiada no carro e nos cavalos de pau, não sei o quê. E aí ele para o carro, desce no carro e fala, entra no carro que a gente vai sair daqui agora. E ele dá meio que um rosnado pros homens, tu vê... Que aí o homem fica com medo, pior que o homem fica com medo, porque se fosse uma pessoa na vida real, ia falar, que diabo é isso, macho, que tá fazendo, rosnando pros outros no meio da rua. E aí, né, os homens aparecem que estão ali afugentados, ele entra no carro de novo, super furioso, começa a dirigir a 1.000 por hora na via de 20 km. Ele começa a dizer, tipo, eu deveria voltar lá e acabar com a cara deles, arrancar a cabeça deles fora, não sei o que. Ela, não, você não deveria, eu já tô bem, eu já tô aqui. E aí ele fala, é porque você não ouve o que eles estavam pensando. E a gente fica tipo, que ótimo. Eu adoro como o Edward ele tem o prazer de dar um tiro no próprio pé. Daí corta pra cena ela chegando na lanchonete super tarde, as amigas dela tipo, onde você tava? A gente tava esperando aqui, a gente te ligou, você não atendia. Normalmente sendo sensatas, né? Tipo, a gente veio com você, combinou uma coisa, a gente já tava ficando extremamente preocupada com você e tal. E aí o Edward responde por ela, tipo, desculpa, eu acabei me encontrando com ela no caminho e acabei tomando o tempo dela, desculpa aí, não sei o que. Aí as amigas dela já ficam tirando tudo aquele negócio de nas amigas dela que não sabem nada do que aconteceu, já ficam tipo, não, claro que não. Não tem problema nenhum isso aí. Quer isso aí, se você quiser ficar com ela agora, inclusive, pode ficar, nós estamos indo embora. E aí as amigas dela vão embora e ele fica com a Bella porque ele fala, eu acho que ela deve, né, tá com fome, vou ficar aqui na lanchonete depois, e eu levo ela pra casa. As amigas dela concordam, elas vão embora e ele fica lá na lanchonete com ela. E aí ela começa a perguntar, tipo, por que você aparece do nada, por que você me persegue, que você fica me seguindo em todos os lugares que eu vou e fica, tipo, me protegendo de coisas. E ele responde, tipo, eu sinto em alguma coisa dentro de mim diz que eu tenho que proteger você. Ele fala de novo sobre os pensamentos e tal, assim, sobre ler mentes, e ela pergunta, tipo, você consegue ler mentes? E aí ele admite, ele fala, eu consigo ler a mente de todas as pessoas nesse restaurante, menos a sua. E aí ela, em vez de ela falar, tipo, como assim, tu lê mente, e ela fica assustada? Não, ela fica super tranquila. Aí acaba toda essa cena da lanchonete, e ele vai levando ela pra casa e tal, só que no meio do caminho, eles passam em frente à delegacia e ela vê que o carro do pai
dela ainda tá em frente à delegacia. E o Edward vê que o carro do Carlyle, que é o pai adotivo dele, também tá em frente à delegacia, então eles decidem parar ali pra ver o que tá rolando e tal. Quando eles vão entrando dentro do departamento, assim, da delegacia, o Carlyle, ele vai saindo, então ele olha pro Edward e fala assim, tipo, ai, mais um ataque de animal, o pescador daqui morreu e tal. E ele, o próprio Carlyle diz que é um animal, é ele que dá os vereditos do animal, sendo que ele sabe muito bem que tipo de animal que não é animal nenhum, essa história aí. Daí, o Edward, que é parte dos Cullen, ele já cata a ideia quando o Carlyle fala lá que é um animal. Ele, um animal, um animal, um animal, sim. Daí ela entra, né, dentro da delegacia e vai confortar o pai dela, porque o cara que foi morto pelo suposto animal era muito amigo do pai dela desde a infância, tipo, tem uns 30 anos que ele conhecia. Aí, ela e o pai dela estão saindo da delegacia e ela começa a ter uns flashbacks super, hiper, mega bizarros dela e do Edward, dos momentos que eles se conheceram, que eles se cruzaram, e o olho dele que é fluorescente, furta-cor, sei lá, e começa a ter, sabe, um monte de lembrança com ele. Ela volta pra casa dela e começa a pesquisar mais sobre toda aquela lenda, tá? E descobre sobre a lenda dos frios. E aí ela finalmente descobre que ele é um vampiro. Ela linkou todas as habilidades das coisas que ela leu no Google com as habilidades do Edward e falou assim, tipo, pô, realmente eu acho que tem alguma coisa a ver. E chegou à conclusão, tipo, ai, ele é um vampiro, eu já sei o que ele é. Aí no dia ela vai pra escola, ela olha pra ele olha pra ela de novo e ela simplesmente vai andando em direção floresta adentro, sem mais nem menos, e ele começa a seguir ela. O que eu acho uma decisão extremamente estúpida, porque se eu tivesse a mínima desconfiança que alguém é um vampiro perto de mim, eu não ia entrar no meio de uma floresta e esperar com que a pessoa me seguisse deliberadamente, simplesmente sem nenhum tipo de proteção. Não iria, de forma alguma. Ela chega no meio da floresta, no meio do matagal do nada, e ela começa a falar as coisas, tipo, ai, sua pele é pálida e fria. Uma coisa que eu não entendo nesse filme, inclusive, é ela chamar o Edward de pálido e frio. Ela é mais branca que ele. Não faz o menor sentido ela chamar ele de pálido. Não tem pra quê, porque a cidade inteira, inclusive, parece que vivem no surto de anemia, nunca viram caldo de feijão desde o dia que nasceram. Todo mundo da mesma cor, um tom de branco meio esverdeado, parece que tá todo mundo com vontade de vomitar o tempo todo, passando mal. Daí, né, depois de toda essa confissão, ele bota ela nas costas e começa a correr a 365 mil quilômetros por hora e leva ela pro topo da montanha, porque ele precisa mostrar alguma coisa pra ela e só vai conseguir mostrar com a luz do sol. Daí ele começa a desabotoar a camisa e mostra que ele é um vampiro diferenciado que parece um diamante no meio do sol, na luz do sol. E aí ele começa a falar, tipo, eu sou perigoso, eu posso te machucar, eu sou mais forte que você, eu posso te matar se eu quiser. E ela fica tipo, não, você não vai fazer isso, não, porque não sei o que, não, eu não ligo. Mana, e aí todo esse rolê, né, ela diz que não se importa e ele começa a explicar que a família dele não bebe sangue de seres humanos, que eles se consideram vegetarianos porque eles só se alimentam do sangue de alguns animais. E aí, aparentemente, deu match e eles estão apaixonados. Passa uma cena deles maravilhosos jogados na grama, um olhando pro outro, parecendo dois corpos mortos. E aí, como num passe de mágica, eles começam a namorar, né? Ele vai buscar ela lá na casa dela, os dois vão pra escola juntos no carro dele, e aí eles descem do carro e a escola toda vibra, porque a menina novata conseguiu conquistar o coração congelado do menino que ninguém parecia ser suficiente pra ele, e aparentemente a irmã dele, Rosalie, não gostou muito dessa história, não. Depois do início do namoro deles, sempre tem uma cena deles dois numa montanha, assim, no alto de uma montanha, conversando, e ele fala sobre como ele virou um vampiro, sobre como algumas pessoas da família dele se tornaram vampiras, como que é o processo. Começa a contar também o rolê dos outros vampiros, né? Ela descobre que, na verdade, não é um animal, que sim são outros vampiros, e aparentemente ela tá pouco se lixando pra segurança do pai dela, porque ela tá nem aí. E aí, ela tá lá lavando o carro dela, né, limpando não sei o que, e ele fala, vou levar você pra conhecer minha família. Chegando lá, todos eles são muito receptivos, né, a Esme, que é o nome da esposa lá do Carlyle, do doutor, menos a Rosalie, que é a loirinha lá, que aparentemente não gosta muito de humanos e que não tá muito segura nesse negócio de uma humana saber sobre a existência deles como vampiros. E eu lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu achava a Rosalie uma chata, mas hoje em dia eu achei ela a mais sensata, porque vamos pensar que se eu sou uma vampira e existe um perigo mortal à minha espécie, eu não vou querer que as pessoas saibam sobre o meu segredo. Não acho mais ela tão chata quanto eu achava antigamente. Porém, minha filha, já tá na chuva pra se molhar mesmo, simbora.
esquece aí todo esse negócio de história aí, você tá no filme errado pra tá dando close certo. E aí ele vai mostrar a casa pra ela e chega no quarto dele, né, cheio de livros, tem só um banquinho lá pra se sentar e tal, mas é completamente, tipo, livro, CD de vinil, de música, dessas coisas. E aí ele, novamente, bota ela nas costas e começa a escalar árvores, leva ela pro topo de uma árvore e eles ficam conversando lá sobre não sabemos o que, porque é só eles conversando, a câmera rodando e uma música emocional no fundo. E daí tem todo um momento onde ele entra num calabouço e começa a tocar piano, porque se disser ali que isso ali é um quarto, não é, porque o quarto todo escuro, a única fonte de luz que tem parece que tá vindo de um holofote. Daí, depois desse dia, passam mais alguns dias e ela tá lá no quarto dela, né, conversando com a mãe dela no telefone, quando o Edward, do nada, brota no quarto dela de novo e ela faz tipo, ué, como que você entrou? Ele falou, tipo, pela janela. E ela fica tipo, você faz isso sempre? Tipo, entra no meu quarto? Ele, de vez em quando eu gosto de ver você dormir. E aí ela meio que não liga pra isso, fala, eu não ligo. Não sei vocês, mas eu ligaria pra um padre exorcista, pra polícia, pras forças armadas, porque se alguém invadir o meu quarto é um pouco perigoso. E aí ele senta na cama dela e aí ele diz que quer tentar uma coisa, aí chega bem perto dela e aí eles se beijam. E aí eles começam a se beijar e o beijo começa a escalar e a gente fala, gente, vamos dar uma parada aí que eu sou cardíaca e católica da igreja, não gosto de ver essas coisas, não posso. Aí do nada ali no meio do beijo ele se joga pra trás, se bate assim com as costas na parede e fala, não, pare, eu sou mais forte do que eu pensava porque o seu cheiro é muito bom, eu quase que eu dei uma mordida do seu pescoço agora. Ele não fala isso, mas é o que aparenta dizer. Daí, né, ele diz, não vou te beijar mais, e aí eles ficam deitados na cama conversando, até que ela dorme no meio da conversa. A conversa tava muito legal, que ela até dormiu. Daí, no dia seguinte, o Charlie tá lá, né, limpando as armas dele e tal, porque ele é policial. Não sei se eu cheguei já a falar nesse vídeo, mas o Charlie, o pai da Bella, ele é policial, chefe de polícia. E ele tava lá, né, limpando as armas dele, não sei o que, e aí a Bella olha e fala, olha, o Edward, meu namorado, ele quer te conhecer pessoalmente, né, conversar com você. E aí o Charlie fala, beleza, tá bom, então deixa ele entrar. E aí eles estão lá conversando e tal, e o Edward fala, olha, eu vou levar a Bella pra ir jogar beisebol com a minha família, porque a gente vai jogar beisebol, a gente tem essa atividade, ela não vai demorar a volta pra casa, né, eu vou cuidar dela, vai ficar segura e tal, né. A Bella olha e fala assim, mas vai ter uma tempestade, como é que vocês vão jogar? E aí ele, olha, você vai entender quando a gente começar a jogar. E aí eles começam a jogar lá ao som de Supermassive Black Hole. E aí eles usam o som dos trovões pra poder, né, disfarçar as tacadas que eles dão na bola, porque realmente eles são muito fortes e aí faz um barulho muito grande quando eles batem com a bola, com o taco assim na bola. Daí eles estão lá jogando e a Bella é juíza, porque ela não vai jogar, porque se ela levar uma bola daquela ela morre, perece ali, ó, vira poeirinha. E aí eles estão lá jogando quando chegam os outros vampiros, que são os vampiros que estão ali fazendo todo aquele furdunço, matando as pessoas e tal. E aí eles falam, vocês estão meio que causando um problema pra gente aqui, porque a gente mora aqui nessa área e tal, e aí vocês estão causando problema. E aí o outro vampiro lá, o Laurent, ele fala, desculpa, a gente não sabia que essa área já tava meio que ocupada e tal. Só que como o cheiro da Bella é muito incessante, mesmo ela próxima ao Edward, um dos outros vampiros da outra equipe percebe o cheiro dela e começa a partir pra cima. Daí os Cullen já entram numa posição ali de batalha, de que vão defender a Bella e tal, e aí eles decidem ir embora. Os outros três, eles falam assim, não, vamos embora, porque eles são 7, nós somos 3, a gente vai dar uma voltinha. Só que os outros 2 vampiros que estavam com o Laurent, os 2 são caçadores, então assim, eles gostam meio de caçar essas coisas, de ficar brincando com as presas, e ele marcou a Bella como se fosse um alvo. E esse outro vampiro, que é o caçador, ele se chama James, e a outra ruivinha, que tava lá com ele, que é a namorada dele, se chama Victoria. Daí, depois disso, já começa toda uma operação pra poder proteger a Bella, porque eles sabem que o James ele não vai parar até ver a Bella morta ou transformada de alguma maneira. Aí o Laurent, que é o outro vampiro lá, que ele é o sensato, ele fala, olha, eu não vou participar desse joguinho dele, ele tá sim atrás da Bella, mas eu já tô cansada aí dessas histórias dele ficar perseguindo o povo simplesmente porque ele deu a louca nele. Ele não pode ser subestimado porque os instintos de caça dele são muito bons e a mulher Victoria, não tratem ela como bestinha, porque ela é babado também. Alice e Jasper vão levar a Bella pra uma cidade mais pro sul, enquanto os outros despistam o James usando roupas da Bella, tipo, pra marcar o cheiro dela em outras árvores e deixar ele mais longe pra poder cercar ele e atacar. O problema é
que durante esse processo o James descobre a farsa, porque o cheiro não é tão forte quanto o da própria Bella. E ele começa a perseguir na direção correta. A Alice é uma das vampiras que tem algum tipo de poder mágico e ela tem o poder de ver o futuro de acordo com as decisões tomadas de cada pessoa. E ela começa a ver o James, ele tá indo pra um lugar que parece meio que um estúdio de balé e tal, assim. E ela começa a desenhar, tipo, num papel, assim, mais ou menos o lugar onde ela acha que ele vai estar, de acordo com as visões dela. E depois de que a Alice teve essa visão, o plano todo muda e aí ela tá lá embaixo no hotel onde eles tinham ficado com a Bella inicialmente. Estão lá a Alice e o Jasper conversando, né, tipo, falando com os Cullen, e a Bella recebe uma ligação do James. O James, né, mostra lá um áudio pra ela, tipo que como se ele estivesse segurando a mãe dela. E ela cai na onda dele e vai até onde ele falou que ele tinha que ir sozinha, porque ela não tem nenhuma decisão decente nesse filme, essa garota. E o local onde ele pediu pra ela ir é justamente o estúdio de balé que tinha sido visto na visão da Alice. Chegando lá, ela descobre que tudo era uma farsa, que ele tinha invadido a casa dela e pegado tipo um vídeo que a mãe dela tinha feito com ela quando ela era criança. Ela fica confrontando ele, né, tá com spray de pimenta no rosto dele, começa a correr enlouquecidamente, só que assim, ele é muito mais rápido porque ele é um vampiro. Aí ele pega ela e taca ela numa pilastra, ela simplesmente se estribucha na parede, assim, de uma forma que, Ave Maria, ô menina que sofre, só pra sofrer essa menina. E aí, do nada, ele simplesmente quebra a perna dela de um pisão que ele dá em cima. Assim, não vou só te matar, como vou te fazer sofrer também. E daí, como o mestre dos magos, o Edward, aparece pulando da janela em cima do James, porque ele chegou primeiro sozinho, porque ele é mais rápido em questão de velocidade do que todos os outros da família dele. O Edward tenta tirar ela de lá a todo custo, só que o James taca ele longe e ela bate assim, num vidro e entra um vidro na perna dela. Aí, enquanto o Edward tá longe, o James consegue morder ela no pulso e ela começa a entrar em processo de transformação pra virar uma vampira. Só que aí o Edward fica louco, ele parte pra cima do James como uma besta enjaulada que estava há muito tempo ali, ó, encarcerada. Ele começa a ir pra cima do James. E aí, nesse meio tempo, os outros membros da família Cullen aparecem pra poder ajudar. E aí, os outros irmãos ficam cuidando do James, que já tá lá derrotado. E ele vai cuidar da Bella junto ao Carlisle Cullen, né? Que o Carlisle é o médico e tal, assim. E o Edward, o namorado dela, vai lá ajudar. E aí, começa todo um diálogo mais longo do filme, que é eles dois, ele e o Carlisle conversando junto com o Edward, para decidir se o Edward vai deixar a transformação da Bella acontecer ou se ele vai sugar o veneno para poder interromper a transformação. E aí o Carlisle vira para ele e fala: essa decisão é sua. E enquanto nesse meio tempo a menina tá no chão agonizando de dor, os outros lá atrás fazendo churrasquinho de James, porque eles fazem uma fogueira ali de São João com o corpo do menino, arrancando tábua do chão. Eu quero ver no outro dia de manhã, quando a pessoa que é dona do estúdio de balé for ver um rombo no chão, um monte de madeira faltando e uma fogueira no canto da parede. E aí o Edward decide que ele vai sugar o veneno, e ele começa ali a sugar e tal, assim. E quando ela acorda no hospital, o Edward tá supostamente dormindo no canto do quarto e a mãe dela tá ali, né, perto, na beirada da cama, junto com ela, e a mãe dela começa a conversar, falando tipo: ai filha, eu acho que você não lembra muito bem o que aconteceu, porque você bateu a cabeça e tal, assim, eu vou te contar o que aconteceu. E aí a mãe dela conta que o Carlisle disse que ela tava fugindo e tal, assim, o Edward tentou impedir ela de ir embora, porque ela foi muito imprudente, muito indecisa, e ela acabou caindo da escada, bateu a cabeça na escada, quebrou a perna e atravessou uma janela. Muito verídico essa história, amei. E a mãe dela aparentemente acredita, e a Bella olha pra mãe dela com aquela cara de: ah, foi isso que aconteceu? Tá bom. Sendo que não, ela lembrava de tudo que tinha acontecido e ela sabia que não era desse jeito. Daí a mãe dela sai e eles dois ficam sozinhos no quarto, né? Eles ficam conversando, tipo: ai, não sei o quê. E ele fala: ah, eu sou muito perigoso pra você. De novo, todo esse negócio de: ah, eu só te faço mal, eu só te machuco, você se machucou por minha causa e tal. E ela olha e fica com um negócio tipo: não, nós não podemos nos separar, você não pode terminar comigo, eu não consigo viver sem você. E a gente: mana, tu foi sequestrada não, tu foi enganada, bateu a cabeça na pilastra, que fez um buraco e sangrou, quebraram tua perna, tu tava se agonizando porque tinha veneno de vampiro dentro do teu corpo, um pedaço de vidro
entrou na tua perna e você tá dizendo que ele só te faz bem, você tá negando tudo isso, você tem um senso crítico de uma parede. Daí, todo esse tempo do hospital passa, eles chegam no dia do baile, ela tá lá com a perna com aquele negócio que não é engessado, mas é tipo aquele negócio, uma tala preta, sabe? E aí ela tá com aquele negócio no pé, ela pegou um vestido emprestado com a Alice, porque ela não tinha comprado o vestido, e eles dois vão pro baile, chegam lá, ficam dançandinho, pli, pó, e aí acaba como se fossem felizes para sempre? Não, não acaba como se fossem felizes para sempre, porque de longe tinha uma pessoa observando eles. Victoria, a namorada do James, que sai da cena com a cara de quem vai se vingar. E aí é onde termina a nossa grande história. Termina não. Quase termina, porque ainda existem mais, ou além desse, outros 3 filmes pra reagir. E se vocês quiserem que eu traga, eu posso reassistir e trazer aqui pra vocês. Mas enfim, no mais, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram, se divertido, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que me ajuda bastante, compartilhar com seus amigos que gostam de Crepúsculo, que já assistiram, que não gostam. Não se esqueça também de deixar a sua opinião aí embaixo, se você é Team Edward, se você é Team Jacob, ou se você é Team Paguem uma terapia pra Bella. É isso, um beijo, me siga nas minhas redes sociais, até a próxima, tchau!